E hoje eu começo o programa Mulher.com já fazendo um convite a você. Se você sabe sobre o Alzheimer, tem pessoas na família com o problema do Alzheimer, tem uma dúvida, gostaria de falar conosco, vai correndo lá no nosso canal no YouTube, @programamulher.com, e deixa a sua dúvida, deixa a sua pergunta, porque a partir de agora a gente começa o nosso bate-papo já com o doutor Urbano, que é neurologista, neurocirurgião, enfim, está conosco para falarmos aí sobre esse tema difícil para quem vive e até esquece, não sabe o que está vivendo, mas quem está do lado, as pessoas da família sofrem bastante, tanto quanto. Então o senhor é muito bem-vindo hoje aqui. Muito obrigado, Rita. Obrigado pelo convite. Parabenizar também a Rede Século XXI por estar sempre na vanguarda. Falar sobre uma doença tão grave como essa é dizer para as pessoas que estão em casa e os seus telespectadores de que eles são representados, que a gente pensa neles e a gente sabe as dores que eles passam em casa. Então acho que vamos falar um pouco disso. E olha, eu já quero começar com uma pergunta que já lhe fiz nos bastidores e eu acho que é a dúvida maior de todas as pessoas. Muitas pessoas falam, minha mãe está com demência, o meu pai está com Alzheimer, minha avó está... E as pessoas, mas a demência é o Alzheimer? O Alzheimer faz parte da demência? O que é um, o que é outro, doutor? Essa é uma grande pergunta, porque é uma pergunta do dia a dia, que a gente ouve no consultório no dia a dia. Se a gente pudesse ilustrar as demências seriam algo muito grande. A gente diria que é uma síndrome onde você perde a parte cognitiva, a memória, a capacidade de linguagem. Isso é genérico. Então nós temos vários tipos de demência. A demência de Alzheimer é um ramo dessa árvore, o ramo mais frondoso dessa árvore, porque a gente sabe que de todas as demências, 50% delas são a doença de Alzheimer. Hoje a gente tem catalogado 86 tipos diferentes de demência. É muita coisa. Muita coisa, muita coisa. E é super importante a gente sempre procurar um médico habilitado para que a gente possa descobrir primeiro se o nosso parente, nosso ente querido, tem um quadro demencial, porque as demências começam com essa dificuldade na memória do dia a dia. Essa memória que às vezes o indivíduo jovem também tem. Então fica sempre a diferenciação, a dificuldade de diferenciar. Será que é da idade? Será que é uma demência? Será que é Alzheimer? É por isso que é vital encontrar um médico que possa responder essas perguntas, porque essas perguntas atormentam a gente. Como a gente sabe que trata-se de uma doença progressiva, imaginar que aquele ente que você ama tanto, que viveu com você, que fez parte da sua vida, possa estar com uma doença progressiva, isso assusta e aperta qualquer coração. E eu acho, aperta o coração, principalmente daqueles que num estágio mais avançado já não conseguem se lembrar dos filhos e se remetem muito ao passado. E às vezes chama a filha de mãe, às vezes chama um filho com o nome de um irmão, porque ele não tem a referência do atual, do recente, mas somente do passado. E isso dói no coração de muitos, né? Porque falam, nossa, minha mãe não me reconheceu. Eu já ouvi isso, as pessoas falam, nossa, eu fui visitar minha mãe não me reconheceu. É verdade. A gente costuma dizer que a doença de Alzheimer ela tem 3 estágios. O estágio inicial, onde é um paciente como nós, que tem lapsos de memória, e a gente costuma dizer que na fase inicial é a fase de monitoramento. É aquela fase onde você tem seu ente querido, mas você está sempre ao lado, vendo se ele se veste bem, se ele faz a higiene pessoal adequada, ver se ele se alimenta bem. É uma fase só de monitorização. A segunda fase, que é a fase intermediária, é uma fase de auxílio. Então você precisa auxiliar na vestimenta, você precisa acompanhar e auxiliar na alimentação, mas a terceira fase é a fase mais avançada, que é essa que você relata, é a fase onde você precisa fazer por ele. Ele já não é capaz mais de manter as funções habituais da vida social. E isso é algo atormentador mesmo, de chegar e encontrar alguém que você viveu a vida inteira junto e dizer, ele não mais me reconhece, ele já não lembra mais quem eu sou. E isso é muito difícil. É por isso que o cuidado com o cuidador é tão importante quanto com o paciente. Gostei disso. Cuidado com o cuidador. Porque o cuidador vai adoecer juntos, principalmente se for um membro da família. A gente costuma dizer que essa não é uma doença individual, é uma doença familiar. Quem adoece, adoece toda a família. E é por isso que o cuidado tem que ser familiar mesmo.
até para poder ajudá-lo. Porque as pessoas muitas vezes não ajudam e chegam no consultório numa fase muito avançada, já tem anos e anos de progressão e com conflitos familiares muito graves porque não foram instruídas adequadamente. Então, não é por falta de amor, mas é por falta de instrução. Então, é por isso que o seu programa entra numa lacuna tão importante, que é essa lacuna de instruir as pessoas. A gente costuma dizer, eu costumo dizer aos meus pacientes, que a Bíblia diz no livro de Provérbios, que ela diz uma frase, Salomão com toda a sua expertise, ele diz: traga à mente tudo aquilo que pode trazer esperança. E a função desse programa é olhar para as pessoas e dar esperança. Dizer para eles, não está tudo acabado. Tem esperança. Gostei disso. Tem esperança, Gostei disso. Gente, de tudo isso. E é isso que nós queremos hoje. Nós queremos levar esperança para você que já tem um ente querido, um parente, que já está vivendo esse problema. E uma das coisas que eu conversei com o doutor antes de nós começarmos aqui o programa Mulher.com é que às vezes a gente banaliza os sintomas, os sinais, não sintomas, os sinais. A gente banaliza os sinais e a gente acha, não, mas isso é da idade, não, isso é normal. E vai banalizando. Até vou passar essa pergunta para o doutor, porque muitas vezes o diagnóstico ele vem tardio, já num estágio mais avançado, porque se banalizou. Você acha, não precisa levar no médico. Imagina, isso aí é normal, minha avó era assim, e aí começa aquela justificativa familiar e acabam não levando quando esses sinais começam a aparecer. No fundo, a gente ouve isso muito na parte oncológica. Todo mundo já tem alguém ou conhece alguém que teve um câncer ou alguma coisa assim. E a gente costuma dizer que tempo é vida. Você tem que correr, porque a vida corre contra o tempo. Então, quanto antes você intervir, e a doença de Alzheimer é exatamente assim. Quando a gente intervém precocemente, a gente tem um tempo de sobrevida. Apesar de não ser uma doença que vai impactar, não é uma doença mortal, mas é uma doença que abrevia a sua vida, justamente pelas consequências secundárias da doença. Então, quanto antes a gente intervir, tanto com remédio como com orientação, você poupa sofrimento, você melhora a qualidade de vida do paciente a longo prazo e dá a ele um pouco mais de tranquilidade. Quando a gente tem uma doença grave, Rita, a primeira coisa que a gente sente é solidão. Você pode estar lotado de gente em volta, mas você se sente sozinho. E é justamente isso que a gente está querendo dizer para os seus telespectadores, que aquele sofrimento que eles têm, outras pessoas também têm. É por isso que existem grupos de apoio. A internet está cheia aqui em Campinas também de grupos de apoio, grupos de orientação. Então, as pessoas não estão sozinhas, elas têm a quem recorrer, tá? E isso é gostoso, isso vale também, como você falou, o cuidado com o paciente, mas cuidado também com o cuidador. O cuidador também precisa ser ouvido e dar essa atenção a ele também, porque a grande maioria dos pais que ficam doentes são os próprios filhos que começam esse cuidado. E nem todos têm o mesmo amor e cuidado que, de repente, um deles acaba assumindo. Bom, mas eu quero falar sobre isso depois e eu quero voltar um pouquinho sobre os sinais. Como a gente consegue identificar que aquela pessoa precisa ser levada a um médico, ela precisa já de um cuidado mais firme, porque os sinais estão começando a aparecer, estão cada vez mais coisas a pessoa fazendo e a gente fala, nossa, preciso levar um médico. Se a gente pudesse juntar e agrupar a doença de Alzheimer em 3 grandes grupos de sintomas, a gente diria que o primeiro deles e o mais precoce é o déficit de memória. O déficit de memória que começa como uma desatenção. Como alguém que, por exemplo, recebeu uma orientação de que tinha médico às 3 horas e liga para a filha e pergunta, mas quando é o médico? Então, esse lapso que muitas vezes passa despercebido pode ser o início de uma doença. Não é só falta de concentração. Não é só falta de concentração. A segundo desses grandes pilares de sintomas está relacionado à desorientação temporoespacial. O paciente começa a ter dificuldades, por exemplo, com data, dia, e isso pode progredir a ponto de você ter desorientação dia-noite, do paciente acordar à noite e dizer, está na hora do almoço. Então, e o terceiro grupo de sintomas, e isso é uma progressão, são as alterações de comportamento. Então, falando da fase inicial, nós estamos falando de memória. A memória recente é aquela memória flutuante. Você precisa ter memória recente para tudo? Você precisa lembrar qual foi o seu cardápio
45 dias atrás? Não, isso é uma memória que vai ser apagada mesmo, é feita para isso, é aquela memória flutuante. Só que essa flutuação é muito mais exacerbada no paciente com doença de Alzheimer. E é muito importante um programa como o seu para orientar as pessoas a terem sempre um índice de suspeição alto, principalmente quando o paciente passa de 60 anos. A gente sabe que mais de 80% das doenças de Alzheimer ocorrem acima dos 60 anos. E um dos fatores de risco mais importantes é a idade. A gente falou um pouco na parte anterior, quando estávamos conversando, que a cada 5 anos de vida, a partir dos 60, dobra o risco de doença de Alzheimer. Até o ponto de pacientes acima de 85 anos de idade, um terço da população mundial tem algum grau de doença de Alzheimer. É por isso que o índice de suspeição tem que ser alto. Ao mínimo sinal de que aquela pessoa acima de 60 anos, que hoje não se chama de idoso mais, mas esse jovem de 60 anos que começa a ter lapsos de memória, ele precisa ser avaliado. Até para dizer, não tem nada, está tudo bem, é parte do processo de senilidade. É muito melhor ouvir do médico, não, tá tranquilo, não tem nada, do que achar que não tem nada e não levar ao médico. Mas esse assunto a gente continua, fique conosco, lembre-se, um copo d'água, um intervalo e a gente volta já. Hoje o programa Mulher.com tem o prazer de receber aqui o doutor Urbano Chamadoiro, é neurocirurgião, e hoje o nosso tema é o Alzheimer. E estamos também já colando aí no Alzheimer outros sintomas que as pessoas às vezes confundem com outras demências, apesar do Alzheimer ser também um quadro de demência. E é importante que você que está em casa fique atenta. Ah, Rita Maria, mas eu tenho uma memória de ferro, eu estou bem. Ótimo, louvado seja Deus. Agora, é importante sempre uma informação a mais para você ajudar uma outra pessoa. Porque ninguém recebe uma informação só para si mesma. Sempre nós temos que fazer o bem ao próximo. E às vezes essa informação que você aprende aqui e passa para alguém, com certeza vai ajudar essa pessoa. Então, presta atenção, porque temos coisas muito importantes para conversarmos nesse bloco. Falamos no bloco anterior, depois você vai poder rever quantas vezes quiser essa nossa entrevista com o doutor Urbano Chamadoiro, neurocirurgião, e até repassar, compartilhar. Mas agora, presta atenção, porque nós vamos só dar uma retomada sobre, em caso de suspeita, como o senhor falou, teve alguma suspeição, ou seja, suspeitou de alguma coisa, os sintomas estão se repetindo, procurar já direto um neurologista? Sim. As pessoas, quando chegam no consultório, elas ficam muito apreensivas com relação a realizar exames. Então fica muito na mente, eu preciso fazer um exame, qual exame eu vou fazer? Mas o mais impressionante é que para o diagnóstico inicial das demências, o diagnóstico é clínico, é conversa, olho no olho. Então a gente consegue uma conversa olho no olho, e isso obviamente não é baseado no empirismo, mas baseado em estudos robustos hoje, que mostram que a sequência de alguns questionamentos que vão levar em consideração linguagem, atenção, memória recente, orientação, vão dar a suspeita inicial da doença demencial. Naquele momento a gente não consegue determinar ainda se é doença de Alzheimer, mas a gente já consegue determinar que aquele paciente é portador de uma síndrome demencial. A gente comentou que existem muitos tipos de demência e a diferenciação vem nesse segundo momento. O exame de imagem ele é super importante nessa fase para diferenciar o tipo de demência. Se a gente pudesse colocar a doença de Alzheimer como uma grande árvore, a síndrome demencial como uma grande árvore, o tronco mais frondoso seria a doença de Alzheimer, que é a mais frequente de todas. E os exames de imagem, e hoje a ressonância magnética com certeza é o principal deles, iria diferenciar esses tipos de demência, facilitando o tratamento e principalmente prognosticando, dizendo para o paciente, olha, a doença de Alzheimer, apesar de tudo, de todas as demências, ela é a melhor tratada. Ela é a melhor tratada, ela é a mais estudada,
ela é quem a gente tem uma gama maior de medicamentos e ela é o que a gente já conhece mais. Porque a medicina é muito baseada no conhecimento prolongado. Sim. Então você conhece uma doença, você sabe como é a base molecular. Nós sabemos hoje como os neurônios morrem molecularmente, as substâncias que são utilizadas, as proteínas tóxicas, mas o mais importante é que com o tempo nós vamos aprendendo a lidar com ela, aprendendo a lidar. Porque o tratamento para a doença de Alzheimer não é só medicamentoso. Muitas vezes o paciente chega lá e fala, doutor, eu preciso do remédio da doença de Alzheimer. Que eles querem exame e remédio. Mas a princípio, eles se chocam um pouco, porque eu costumo sempre dizer, o tratamento principal não é o remédio, mas é amor. Esse é o tratamento principal para a doença. Amor cura. Amor cura, sempre. Amor cura, amor aquece o coração. Então, essa é a maior dos tratamentos para a doença de Alzheimer. Ninguém vai tratar só com amor e esquecer o remédio. Mas o amor tem que ser a base. Até o remédio tem que ser dado com amor. Verdade. Agora, o senhor falou sobre essa em consultório, ou seja, a pessoa chega, o senhor vai fazer um monte de perguntas. Na anamnese, às vezes as pessoas estranham, nossa, mas o médico fez tanta pergunta e fica querendo saber da minha vida. Gente, é necessário que essas perguntas sejam feitas. E são coisas do dia a dia das pessoas, justamente para fazer essa identificação. A gente pergunta, é engraçado, porque eu sempre peço licença para fazer as perguntas e eu digo, olha, são perguntas bobas, mas são importantes para mim. Porque a gente pergunta para o paciente o dia, a data, o mês do ano, a gente dá uma sequência de palavras para que ele lembre, a gente pede que ele faça um desenho. Então, a princípio, alguns pacientes se sentem estranhos na consulta. Dizem, mas que consulta é essa? Eu nunca vi uma consulta dessa. Porque as pessoas linkam muito o tratamento médico a pegar, a escutar o coração. E nós, nesse momento, estamos lidando com a mente, né? Surge alguns problemas de matemática, então a gente pede que o paciente faça alguns cálculos, leituras. E com isso a gente consegue sintetizar a capacidade cognitiva do paciente, que é isso que a doença vai tirando. E por ser uma doença mental, é interessante que esse reflexo, essa resposta imediata, a forma de responder também, tudo isso é analisado. Tudo isso é analisado. A gente analisa e a gente costuma dizer que quando você é médico, você tem que estar atento a tudo. A gente olha como o paciente está vestido, como ele entrou, como que é o cuidado do cuidador para com esse paciente, que normalmente é um paciente idoso. Então, tudo vai contribuir para o seu diagnóstico e para o seu tratamento. E às vezes você precisa fazer ajustes familiares. Por exemplo, é muito interessante, por exemplo, porque quando famílias são muito grandes, eles gostam de compartilhar muitas vezes a presença daquele paciente idoso. E isso para o paciente demenciado é ruim, porque ele troca de ambientes. E isso para ele é um evento que estimula muito a desorientação. Então o paciente se adapta na casa de alguém, que o banheiro é à esquerda. Depois ele vai para a casa do outro, que o banheiro é à direita no final do corredor. Ele já não recorda mais aquilo. Então são ajustes familiares que são necessários que se façam e que principalmente para que a gente faça, a gente tem que ter confiança. A gente costuma dizer que relação médico-paciente é uma relação de confiança. O paciente precisa confiar em você e você confiar nele. De que tudo que ele está falando para você é verdade, real, e que é com isso que a gente vai trabalhar para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Então a rotina, os mesmos lugares, as mesmas coisas, para um paciente com Alzheimer é importante. Super importante, super importante. Eu comentei com vocês das 3 pilares de sintomas e um deles é desorientação temporoespacial. Então o paciente, quando ele sai do ambiente dele, atrapalha muito, atrapalha muito. Eu tenho um paciente meu que é lindo o testemunho dele, porque ele parou de trabalhar para cuidar da mãe. E aí, quando eu perguntei para ele sobre isso, eu falei, puxa, mas você vai parar a sua vida? Ele olhou para mim nos meus olhos, com o olho marejado, e me disse, ela merece, porque ela deu a vida por mim. Ela trabalha desde sempre em 2, 3 empregos para me criar. Bonito isso. Muito lindo. E é tão interessante que ele diz, olha, doutor, eu faço tudo que ela gosta. Então, ela gosta muito de ver paisagens, de ver plantas. Então, quando ela está no dia bom, eu vou lá no bosque com ela. Eu caminho com ela, eu levo ela na cadeira de rodas porque ela já não caminha mais. E ela olha tudo e é impressionante que ela já não me reconhece.
mas aquilo ali traz a ela uma alegria e ela abre um sorriso toda vez que ela está naquele lugar. Então é por isso que o paciente idoso ele pode não entender o que você está falando, mas o coração dele sente. Sente a tua presença, sente o amor e o carinho que você trata ele. Isso é parte vital do tratamento. Nossa, gostei disso. Nós gostaríamos também de falar sobre tratamentos, medicamentos, exames, mas eu gostaria de encerrar com o doutor Urbano a partir de um testemunho dele, porque se a nossa intenção hoje, tanto minha quanto dele, foi levar esperança à família inteira, não só aos pacientes, mas aos cuidadores e todos aqueles que no entorno também participam dessa doença, eu gostaria que o senhor contasse um testemunho seu que dê esperança para quem nos vê hoje. Claro. Algo que eu aprendi na minha vida, a minha vida mudou. Eu costumo dizer que a minha vida teve duas partes, né? A primeira parte até esse evento que eu vou te contar e a segunda parte que começou a partir daí. E hoje eu aprendi que toda vez que Deus quer te passar de fase, Ele quer passar você para a fase 2, Ele muitas vezes te matricula numa escola, que é a escola do sofrimento, que muitas vezes é necessária como aprendizado. Há 8 anos atrás eu tive um diagnóstico de um câncer de fígado muito grave. Eu tinha uma lesão de 10 centímetros no fígado. Então, para um médico que está acostumado a lidar com isso, para mim eu achei que aquilo era o fim. E os colegas médicos também não acreditavam muito no sucesso. E naquele momento eu não tinha ninguém. A gente falou de solidão e naquele momento eu me senti sozinho. Eu tinha 2 filhos pequenos, uma filha de 2 anos de idade, estava aprendendo a andar e eu não via futuro naquele momento. E ali naquele momento eu me ative ao único que podia me ajudar, que era Jesus. E eu disse, Senhor, é só com o Senhor que eu posso. Todos já me abandonaram, ninguém acha que vai ter cura para mim. Começaram um tratamento e Deus me curou. E hoje, 7 anos depois, eu estou aqui curado, depois de um transplante de fígado. E hoje eu acordo e vivo com esperança, porque eu tive essa esperança. E é isso que eu tento passar para os meus pacientes. Muitas vezes, Rita, a gente trata não só a doença de Alzheimer, mas tumores cerebrais, outras patologias são muito graves. E eu faço questão de dar o meu testemunho para os meus pacientes. Disse, olha, se Jesus Cristo me curou, Ele pode curar você. Porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Então, a verdade é que o mesmo Jesus Cristo que ressuscitou Lázaro, que curou uma série de pessoas, é o mesmo que está hoje aqui agindo. Então, Ele pode me curar, te curar e curar quem está em casa também. Então, a mensagem que a gente deixa é uma mensagem de esperança. Não desista, porque Deus não desistiu de você. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, né, para você. E uma coisa que eu acho importante, além da esperança, é que você não está sozinha. Você não está sozinho. Nem que ninguém esteja sentado ao seu lado. Só eu aqui fazendo companhia para você, como muitas amigas colocam aí, né? Que eu sou a companhia da tarde. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Doutora, eu quero agradecer a sua participação comigo hoje. Fica aqui o convite para vir sempre que puder, porque eu sei que a sua vida, com tantas cirurgias e com tantos, enfim, atendimentos, mas que o Mulher.com está à disposição. Por favor, não espere até o próximo Fevereiro Roxo para a gente falar de doenças mentais, não, de demências. Obrigada por estar conosco. Obrigado. Gostei muito de recebê-lo. Amém. E nós estamos aí disponibilizando os contatos do Dr. Urbano. Foi realmente um prazer recebê-lo aqui hoje no programa e esperamos que, assim como ele ajudou através da conversa hoje aqui no Mulher.com, tantas pessoas que eu tenho certeza que meu coração está feliz, eu sei que tem muitos corações felizes também, eu espero que em outras oportunidades ele também possa fazer o mesmo.